Olá, hoje nós vamos discutir sobre a distribuição binomial e a sua aplicação na genética. Como nós sabemos, a genética utiliza-se de muitas noções de probabilidade para os eventos aplicados, principalmente em casos de humanos. Isso acontece porque o número de descendentes é pequeno demais e não se comparam com as proporções e expectativas fenotípicas que Mendel teve com as ervilhas, e logo utiliza-se as probabilidades, que são possibilidades de tal evento acontecer. A binomial, tema desse vídeo, é uma delas. Ela é usada quando há mais de uma situação que leva à realização do evento, cuja probabilidade será calculada, ou seja, quando há diversas combinações de acontecimento aliada à probabilidade do evento. E para esse tipo de probabilidade, a prole sempre cai em duas classes. Ela possui essa fórmula, que facilita o nosso cálculo, em que o significado das incógnitas é: o x é a parte da prole aliada a uma classe, o y é a parte restante da prole que é aliada a outra classe, o n é o número total da prole, a soma de x e y. Já o p minúsculo e o q minúsculo são as probabilidades da classe 1 acontecer e a probabilidade da classe 2 acontecer, respectivamente, elevados à quantidade de prole associada àquela probabilidade. Certo, ficou muito teórico e eu não entendi nada. Então, nós vamos mostrar um exemplo para que fique mais fácil o entendimento. Para exemplificar a fórmula e a sua aplicação da distribuição binomial, nós utilizamos uma questão que estava contida no livro Fundamentos da Genética, do Snusted. Essa questão ela fala sobre uma doença chamada fenilcetonúria, que ela é causada por um alelo recessivo, que a questão denomina de casinho. E ela propõe que, se um casal heterozigoto para a doença planeja ter uma família com 5 filhos ao total, ele quer que a gente calcule algumas probabilidades, entre elas a letra A, que todos os 5 filhos eles sejam normais, ou seja, sem a doença. Letra B, que 4 dos filhos sejam normais e 1 seja o filho afetado. Letra C, que pelo menos 3 dos filhos sejam normais. E a letra D, que o primeiro filho deles seja uma menina e seja não afetada. Bom, como nós podemos ver, a classe, a prole que é composta por crianças nessa questão, ela é dividida em duas classes, a classe de crianças afetadas e crianças não afetadas. Classes essas que nós falamos na fórmula anterior, na fórmula da distribuição binomial que foi explicada. Antes de tudo, antes de começar a resolver as alternativas, a gente precisa calcular a probabilidade de uma criança vir afetada ou não, através do cruzamento do casal, observando o quadrado. Analisando os dados que a gente obteve, a gente tem que 3/4 é a possibilidade de uma criança vir não afetada e 1/4 é a possibilidade da criança vir afetada. Logo, a gente pode atribuir as letras para essas probabilidades, para que fique mais fácil da gente usar na fórmula. A gente pode atribuir a letra Qzinho para a probabilidade da criança vir afetada e a letra Pzinho para a probabilidade da criança vir não afetada. Sabendo disso, a gente pode continuar a resolver as alternativas. A letra A, ele quer a probabilidade das 5 crianças não serem afetadas. Então, a gente pode usar uma simples regra de multiplicação, em que a probabilidade de uma criança vir não afetada é de 3/4. Como existem 5 crianças, a gente pode multiplicar os 3/4 por ele mesmo 5 vezes, ou seja, 3/4 elevado a 5. Isso aqui dá 243 sobre 1024, aproximadamente 23%. Então, 23% é a probabilidade de uma criança vir não afetada, das 5 crianças virem não afetadas. Na letra B, o raciocínio vai ser um pouco diferente. Ele quer a probabilidade de 4 crianças virem não afetadas e uma criança vir afetada. A gente não pode usar só o raciocínio da lógica anterior, porque esse evento ele pode acontecer de diversas maneiras e formas. Mas que diversas maneiras são essas? No nascimento de 5 crianças em que 4 são afetadas e uma normal, podem acontecer que as 4 primeiras crianças ao nascerem serem normais e a quinta será afetada, as 3 primeiras serem normais, a quarta afetada e a quinta normal,
totalizando um total de 5 possibilidades, 5 formas de nascimento desse evento. Fazer isso à mão é bem complicado e bem confuso, né? Então, nós utilizamos a fórmula da distribuição binomial, em que a parte do fatorial da fórmula, ela calcula justamente as maneiras e formas que o evento pode acontecer. E a gente multiplica isso pela probabilidade da criança ser não afetada, elevado ao número de crianças não afetadas, vezes a probabilidade da criança vir afetada, elevado ao número de crianças afetadas. O fatorial, aqui em cima, a gente tem o n, que estava presente na fórmula, que é o número total da prole, 4, parte da prole, que no caso aqui, não afetadas, y, parte da prole, que no caso aqui, afetadas. Isso dá aproximadamente 39%, 405 sobre 1024. Na letra C, ele quer pelo menos 3 filhos não afetados. Para a gente fazer o cálculo dessa alternativa, a gente precisa somar as probabilidades anteriores que a gente calculou nas alternativas passadas. A probabilidade da letra A, da letra B, somada com a probabilidade de 3 não afetados e 2 afetados, que a gente pode calcular utilizando a fórmula. Isso aqui dá 918 sobre 1024. E na letra D, ele pede que o primeiro filho seja menina e não seja afetada. Nesse caso, nós só temos uma maneira desse evento acontecer, já que o nascimento é do primeiro filho. Então, nós não precisamos utilizar a fórmula da distribuição binomial. A gente pode fazer a probabilidade de vir menina é de 1/2, multiplicado pela probabilidade de não ser afetado, que é de 3/4. Então, a gente tem 3/8, aproximadamente 37%. Na alternativa B e na alternativa C, fica bem claro o uso da distribuição binomial. Ela é utilizada principalmente para casos em que o evento ele pode acontecer de diversas maneiras, e nós precisamos levar essas maneiras em conta. Como nós vimos, na letra B, ele acontece de 5 maneiras, e resolvendo a parte fatorial da letra C, ele pode acontecer de 10 maneiras. Então, fazer isso à mão é muito trabalhoso. Então, utilizando a fórmula, nós calculamos a quantidade de maneiras e levamos em conta no cálculo das probabilidades por uma regra simples de multiplicação.